A era vitoriana é marcada por exageros na moda, conhecimento médico precário e imposições absurdas ao comportamento feminino. Mas não é só isso. O vídeo de hoje vai contar um pouco da vida das crianças que viveram no século XIX. Falaremos de roupas, estudos e trabalho. Um vídeo peculiar e impressionante. A vida das crianças vitorianas não era nada parecida com a infância no mundo de hoje. Para as crianças ricas, haviam regras constantes para serem comportadas e educadas o tempo todo. Mas havia um mínimo de comunicação entre pais e filhos. Para as crianças pobres, a vida era muito diferente, pois tinham que trabalhar para que suas famílias sobrevivessem, mas a vida familiar era mais acolhedora e amorosa. Vamos começar com as crianças ricas da era vitoriana. Embora as crianças ricas possam ter sido mimadas e ter comida, roupa e brinquedos melhores do que as crianças pobres, elas também tiveram uma existência triste e sem afeto. Nessa época, a maioria das crianças ricas eram criadas por uma babá educadora, que ensinava à criança o que era adequado e o que não era. A vida cotidiana nada mais era do que uma rotina solitária, monótona e muito formal. As crianças ricas da era vitoriana raramente se comunicavam com os pais, exceto em um horário específico do dia. Elas eram acessíveis às mães, mas as babás eram orientadas a não as incomodar com o cotidiano da criança. Por outro lado, muitas crianças mal falavam com seus pais. O certo era pedir a bênção pela manhã e antes de dormir, e nada mais que isso. Os pais contratariam uma babá ou enfermeira para cumprir o dever de mãe e carregar o fardo da criação dos filhos. Eles instruíam a babá sobre o que eles queriam que fosse ensinado aos filhos, como boas maneiras, educação, como se vestir e assim por diante. A babá era, na verdade, uma mãe substituta. Muitas delas eram também professoras e ensinavam a criança a ler e escrever em casa mesmo. Afinal, não era costume que as crianças ricas estudassem em uma escola. Essas babás não eram nada gentis. Geralmente eram mulheres mais velhas que nunca haviam se casado e por isso não tiveram filhos. Muitas vezes, essas senhoras eram intolerantes, muito severas e profundamente amarguradas. Elas tinham, inclusive, autorização para castigar a criança caso achasse necessário. Por outro lado, havia mulheres que se afeiçoavam à criança e se tornavam gentis e atenciosas. Nesses casos, a criança rica teria muita sorte, pois as babás eram o único amor que o pequeno vitoriano poderia experimentar na vida. Elas fariam coisas extras para alegrar a vida da criança, como inventar brincadeiras ou preparar refeições especiais no aniversário. Como já dito, as crianças ricas da era vitoriana não frequentavam a escola e o contato com outras crianças se limitava aos primos, que encontravam nas reuniões de família. Algumas babás ofereciam o serviço de professora, mas algumas famílias preferiam uma profissional mais habilitada para tal. Era muito comum que as meninas fossem educadas por toda a vida em casa e que os meninos fossem enviados para um colégio interno, de onde só saíam quando terminassem os estudos. As roupas das crianças ricas seguiam o padrão de qualidade dos pais. As meninas começavam desde cedo usando vestidos de tons claros e feitos de seda e enfeitados com laços de cetim e muitos babados. Para as meninas ricas, os chapéus e os gorros eram comuns em todo o período vitoriano. O comprimento da saia de uma garota era um sinal de sua idade. Até os 8 anos, a menina podia usar a saia no joelho. Depois dessa idade, a saia teria que ir abaixo do joelho.
Assim que se tornavam mocinhas, o vestido precisava ter uma saia até o pé, assim como as mulheres adultas. As roupas dos meninos ricos da era vitoriana têm uma particularidade. Os garotos usavam vestidos até pelo menos 5 anos de idade, ou até irem para o colégio interno. Sim, eles usavam saias, como as meninas, como você pode ver nas imagens. Na verdade, esse hábito já vinha dos séculos passados, e o costume se manteve durante a maior parte do século XIX. Mas este assunto merece um vídeo à parte, especialmente ilustrado e explicado. Quanto aos brinquedos, as crianças ricas se divertiam com bonecas de porcelana que eram vestidas como uma mulher adulta. Já os meninos podiam brincar com trenzinhos e soldadinhos de madeira. Não era costume que os meninos ricos brincassem de bola, pois este tipo de brincadeira sujava a roupa e isso não era adequado. As crianças pobres da era vitoriana. A pobreza era muito acentuada na era vitoriana. As pessoas eram realmente muito pobres e sem o controle de natalidade. Tinham filhos um atrás do outro. As crianças pobres da era vitoriana mal podiam brincar. Assim que completavam 5 anos, já podiam sair de casa para trabalhar como um homem adulto. Não pense que era contra a lei, pois era permitido aos pais colocar suas crianças para trabalhar. E mais, essas crianças ganhavam um salário miserável, mas mesmo assim trabalhavam como adultos o dia todo. Para piorar a situação, as crianças pobres da era vitoriana eram contratadas para serviços perigosos e com condições muito insalubres. Como eram pequenas, elas cabiam em pequenos buracos e espaços apertados, onde adultos jamais alcançariam. Por isso, muitas crianças pobres da época trabalharam em fábricas, minas de carvão e como limpadores de chaminés. O perigo de ficarem presas, inalarem gases tóxicos ou até de morrerem asfixiados era enorme. Cada chaminé da época tinha, em média, 35 centímetros de largura. As crianças apoiavam os joelhos nas paredes e esfregavam a fuligem das chaminés, das casas e fábricas. Como esse trabalho infantil era comum e perfeitamente legal, ter filhos homens na era vitoriana significava algumas moedas a mais para comer e vestir. Mas em qual momento do dia uma criança pobre vitoriana estudava? Bem, os pequenos pobres não estudavam. Estudar significava perder dinheiro, e por isso os pais sequer cogitavam a possibilidade de mandar seus filhos para uma escola. As escolas eram vazias na era vitoriana. Somente a classe média frequentava a sala de aulas. Somente em 1870 foi aprovada uma lei que tornava obrigatória a presença para todas as crianças dos 5 aos 10 anos na escola. A Rainha Vitória passou a oferecer escola para todos e presentear as crianças que iam para a escola com uma medalha. Mas mesmo com esse incentivo e com a lei em vigor, poucos pobres enviaram seus filhos. As crianças pobres tinham raríssimos momentos de diversão e brincadeiras. As bonecas eram feitas em casa, pela mãe, e os meninos brincavam com blocos de madeira ou bolas e tecido velho. Quanto às roupas, a criança pobre usava roupas de algodão ou lã. Geralmente eram feitas do tecido da roupa dos pais, que estavam muito velhas. Ter uma roupa nova era algo muito longe da realidade da criança pobre do século XIX. Apesar de toda essa vida difícil, as mães vitorianas pobres cuidavam diretamente de seus filhos. Ajudavam no banho, serviam comida e davam carinho. Gostou de saber como era a vida das crianças na era vitoriana? Quer ver outros vídeos como esse? Deixe uma sugestão nos comentários. Adoraríamos saber o que você espera ver na nossa série sobre os tempos medievais e da antiguidade.
Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal para não perder os vídeos novos dessa série.